Oi, pessoal, tudo bom? Então, vamos lá dar continuidade ao nosso conteúdo da semana passada, tá certo? E nós vamos falar hoje sobre mudanças de estados físicos, tá? Na semana passada, eu falei para vocês um pouco sobre o estado físico sólido, líquido e gasoso. Hoje, nós vamos falar das mudanças possíveis de um estado físico para outro, tá? A primeira coisa que a gente precisa saber em relação a essas mudanças é que elas vão acontecer devido à absorção ou à liberação de calor ou de energia, certo? Então, dentro disso, existe dois processos que nós chamamos: processo endotérmico, que vocês podem ver nessa seta que está na parte de cima, que vai da esquerda para a direita, e existe os processos exotérmicos, que está na parte de baixo, a seta, que vai da direita para a esquerda, tá? Aí eu vou explicar o que é cada um dos dois e dar continuidade, tá certo? Processo endotérmico. Endo quer dizer para dentro, tá? Então, o processo endotérmico é o processo onde acontece a absorção de calor ou absorção de energia, certo? Então, para que ocorra mudança de estado físico do sólido para o líquido, do líquido para o estado de vapor, ou do estado sólido para o estado de vapor, se faz necessário absorver energia, tá? Ou calor. E já embaixo nós temos o processo exotérmico, ex para fora, certo? Então, o processo exotérmico é o processo onde há liberação de calor, liberação de energia. E é tudo aquilo que todas as setinhas que estão da direita para a esquerda, tá certo? Então, essa mudança de estado físico de um para outro acontece por causa da absorção ou por conta da liberação de energia, tá? Então, vamos lá. Nós vamos começar com os processos endotérmicos, tá certo? Onde acontece a absorção de calor. Então, quando eu tenho a substância que ela está no estado sólido e ela passa para o estado líquido, eu digo que ela sofreu o processo de fusão. Quando passa do estado líquido para o estado de vapor, vaporização. Quando acontece a mudança do estado sólido para o estado de vapor, nós temos o que chamamos de sublimação, tá? Professora, me dê um exemplo disso. Um exemplo que eu vou dar um exemplo bem básico, tá certo? Que é a água. Você pode ter água, você estava ali com a sua água, botou ela no congelador, certo? Naqueles cubinhos de gelo. Ou seja, ela está no estado sólido. Como é que eu faço para ela mudar do estado sólido para o estado líquido? Basta eu tirar do congelador, deixar do lado de fora da geladeira, pronto. O que é que vai acontecer? Ela vai absorver calor, tá? Do externo. E o que é que vai acontecer? Vai passar do estado sólido para o estado líquido, certo? Professora, quando é que passa do estado líquido para o estado de vapor? Você pega essa mesma água que estava ali nas suas forminhas, coloca numa panela e bote para esquentar. Você vai deixar lá por um bom tempinho. Quando você perceber, a sua água já foi quase toda embora. Por quê? Porque ela sofreu o processo de vaporização, tá? Aí agora o processo exotérmico, ou seja, acontecendo liberação de energia, que agora vai ser da direita para a esquerda, tá? Do estado de vapor para o estado líquido, nós chamamos de condensação ou liquefação. Do estado líquido para o estado sólido, solidificação. E sublimação, que é quando vem do estado de vapor para o estado sólido, tá? Aí vocês vão perceber que do estado sólido para o estado de vapor e do estado de vapor para o estado sólido, nós utilizamos o mesmo nome, que é sublimação, tá certo? Aí os exemplos vocês que vão me dar dos processos exotérmicos no nosso encontro amanhã, tá certo? Existe também, gente, os tipos de transformações. Professora, como assim? Existe o que nós chamamos de transformações físicas e as transformações químicas.
As transformações físicas são essas que eu acabei de mostrar para vocês, ou seja, acontece somente a mudança do estado físico da substância. Se ela está no estado sólido, ela pode ir para o estado líquido. Se ela está no estado líquido, ela pode voltar para o estado sólido ou ir para o estado de vapor, e vice-versa, tá? Essas são as transformações físicas, onde não é gerado um novo material, ou seja, eu não mexo na estrutura daquele meu material, tá? Por dentro. Já a transformação química é aquela que acontece uma transformação do material, tá? Ele vai se transformar em um ou mais materiais. Aí eu coloquei para vocês aqui o exemplo de uma lata enferrujando, que é um fenômeno químico. Vocês veem que no início ela tá ali toda, né? É cinzinha, prateadinha, e com o decorrer do tempo ela enferruja, tá? Esse enferrujar é um processo químico, onde o ferro ele vai sofrer ali com o processo da oxidação, que é uma reação química entre o ferro e o oxigênio, tá certo? Por isso que vai ficando nesse tom aí, as latinhas ou qualquer coisa, né? Que está no nosso dia a dia presente aí, que a gente diz que está sofrendo com o enferrujamento, até mesmo pé de cadeira, prego e tantas outras coisas, tá bom? Aí o que acontece? Nas transformações químicas, nós também podemos chamar de reação química, tá? Nós vamos ter o que chamamos de estado inicial, que são os reagentes, ou seja, tudo aquilo que está no começo, vamos só usar o exemplo da lata. Quem seria, nesse caso aqui, para a gente entender melhor, quem seriam os reagentes? Quem seria o reagente? Seria essa lata aqui, que está como se fosse nova, tá? Aí ela vai sofrer um processo de reação química, que é quando começa a se oxidar, ou seja, o ferro começa a reagir ali com o oxigênio do ambiente, e no final nós temos um produto, que é o estado final, tá? Então, uma reação química, ela é formada por reagentes, que é tudo que está antes do processo, e é formada pelos produtos, que é tudo aquilo que depois do processo, tá certo? Professora, como é que eu sei que está acontecendo uma reação química? Tem alguns sinais, né, algumas evidências que nos mostram que está acontecendo a reação química. Uma dessas evidências é a produção de gás. Aí eu coloquei assim: quando o sumo de limão entra em contato com o bicarbonato de sódio, há a formação de gás que pode ser percebido, neste caso, pela efervescência. Um exemplo muito simples aqui para vocês da produção de gás é quando a gente toma algum comprimido que ele é efervescente. A gente coloca na água lá para poder ele se diluir, né, se dissolver. E o que é que vai acontecer? Começa a liberar bolinhas de gás. Ali eu estou percebendo que está acontecendo uma reação química, tá? Então eu coloquei esse exemplo muito sutil que acontece muito no nosso dia a dia, quando vai se tomar algum remédio, tá certo? A formação de precipitado, formação de material sólido praticamente solúvel em meio aquoso. Professor, o que seria esse precipitado? É quando você prepara uma solução e no final fica um concentrado, né, de um determinado material, tá certo? Aí ele vai se apresentar de várias formas, tá? Aí bem aqui tem assim, material solúvel, sólido, praticamente insolúvel. O que seria, professor, o material praticamente insolúvel? É quando esse material, ele não é capaz de se dissolver naquele determinado solvente. Um exemplo, na água, tá? Quando o material, ele não consegue se dissolver na água, nós dizemos que ele é insolúvel à água, tá certo? Outro aspecto também é a mudança de cor e do aspecto do material. Aí eu coloquei o exemplo para vocês aqui, o mesmo exemplo que eu falei da lata, só que agora em relação a um portão, tá? Vocês podem até mesmo perceber na casa de vocês, olhando se tem um portão novo, ou até mesmo se vocês ainda se recordam quando colocaram o portão novo, e com o passar do tempo ele foi enferrujando, tá certo? Então, isso evidencia que ali está acontecendo uma reação química.
tá? Aí eu coloquei assim, quando o pedaço de ferro fica em contato com o ambiente, ele interage com o ar umedecido. Ocorrem reações químicas, originam a ferrugem. Com isso, a superfície do ferro que era acinzentada passa a ser alaranjada. Outra evidência também é a alteração de energia. As queimas de combustíveis são exemplos de reações químicas, nas quais há liberação de energia térmica e, em muitos casos, a luz. Com relação aos efeitos térmicos que acompanham as transformações, elas podem ser classificadas em exotérmica, que eu já falei para vocês que é a liberação de energia, e endotérmica, que é a absorção de energia, tá? Aí eu coloquei dois exemplos. Nas reações exotérmicas, a combustão, ou seja, a queima. Então, tá, só um exemplo. Vamos fazer uma fogueira. Se prepara tudo, se coloca ali o fogo, se coloca a lenha, né, pedaço de madeira. E quando você está num curto espaço, né, de distância daquela fogueira, você sente o calor. Por quê? Porque ali está acontecendo uma combustão, que é um processo químico, está acontecendo liberação de energia, tá? Um exemplo da reação, do processo endotérmico, é o cozimento de alimentos, tá? Então, para que o alimento ele fique preparado, ele fique bom para o consumo, se faz necessário a absorção de energia. Por isso que a gente leva ao fogo, demora um certo tempo para poder ele processar, né? E assim está apto para nós nos alimentarmos, tá certo? Então, pessoal, é até aqui o nosso conteúdo desta semana, tá bom? Tem um material para fazer a resolução no livro, tá? E qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Lembrando que o nosso encontro é toda terça-feira, das 7h30 até às 8h30, tá certo? Um abraço, até mais.